Fala, nação tricolor, fala tricolindos e tricolindas, fala torcedor e torcedora. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou tratar de um assunto que Márcio Martins trouxe ontem. Ele trouxe um alerta com relação a clubes do mesmo dono não poderem participar da mesma competição, como, por exemplo, vai acontecer ou deve acontecer caso eles não mudem alguma regra lá na Europa com relação ao Girona e ao Manchester City. E aí ele fez um alerta com relação ao Bahia aqui na América do Sul. E eu vou trazer para vocês aqui informações e elementos para que vocês entendam que isso não vai prejudicar o Bahia. Não vai prejudicar o Bahia. Ah, mas o Grupo City tem o City Torque, o Bolívar e o Bahia. Então eles não poderiam realmente participar da mesma competição. Sim, mas só que não. Primeiro, de cara, eu já vou dizer a vocês aqui uma coisa. Com relação ao Bolívar, zero preocupação, porque o Bolívar, ele não é um clube do conglomerado do City Futebol Group. O Bolívar, ele é um clube parceiro do City Futebol Group, então ele já não entra nessa conta, tá? E daqui a pouco eu vou trazer aqui o site do próprio City Futebol Group, onde ele mostra os clubes que eles são donos e vocês vão ver a observação com relação ao Bolívar. Já o Montevideo City Torque e o Bahia, bom, a gente vai tratar mais nesse vídeo de agora. Eu vou trazer também aqui Márcio Martins falando para poder a gente contextualizar, e aí eu vou completar a informação e mostrar para vocês por que o Bahia não tem por que se preocupar caso aconteça, com fé em Deus, o nosso Bahia vai disputar alguma Libertadores nos próximos anos, e também caso o Montevideo City Torque, que nesse momento vai disputar a segunda divisão do Campeonato Uruguaio, eles voltem para a primeira divisão e cheguem à Libertadores, tá? Então fica comigo para vocês entenderem tudo direitinho. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim desse lado aqui, ó. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os tricolores espalhados por esse mundo afora. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor tricolor, e para você, torcedora tricolinda também. Bom, galera, vamos começar esse vídeo. Eu quero trazer primeiro para vocês a fala de Márcio Martins, a fala e o alerta que ele faz, que é um alerta realmente bem interessante, e a gente vai destrinchar isso aqui um pouquinho para vocês. Fala aí, Márcio. Dentro do grupo. Resultado. Na América do Sul, por exemplo, o Bahia disputa o Campeonato Brasileiro de 2024 e se classifica para a Sul-Americana ou para a Libertadores. Na outra ponta, o City Torque, também lá de Montevidéu, o City Torque, né, o time do Uruguai, consegue também vaga para a Sul-Americana e para a Libertadores, ou a Libertadores, pode ser uma, pode ser as duas, tá? Ou pode ser a outra. Então, como é que fica também se o Bolívar, da Bolívia, conseguir também essa classificação? Baseado nesta... Com relação ao Bolívar, como eu falei a vocês aqui, que daqui a pouco eu vou trazer explicado. O Bolívar, ele é um clube parceiro, ele não é adquirido, ele não foi adquirido pelo City Futebol Group. É como se o City Futebol Group fosse prestador de serviço para o time do Bolívar. Então, com relação ao Bolívar, não existe problema nenhum com relação a isso. Mas vamos seguir aqui com esse alerta de Márcio Martins, que foi um alerta bem interessante. Determinação da UEFA, de acordo com o regulamento da FIFA, a situação se agrava porque, em tese, isso se estenderia também para as competições aqui sul-americanas e esses clubes não poderiam disputar as competições no mesmo ano. Da mesma forma que pode acontecer com outros clubes também lá da Europa ou de qualquer outro continente. Detalhe, isso aconteceu por conta de um problema que vem sendo corrigido pela FIFA. Começou com a relação dos empresários, né? Terceiros não poderiam mais adquirir direitos econômicos sobre os jogadores de futebol. Por quê? Isso estava acontecendo de uma forma desordenada. Os empresários detinham mais direitos econômicos do que os próprios clubes, que revelavam e pagavam mensalmente esses jogadores com salários, prêmios que colocavam para jogar, e isso virou uma anomalia do futebol mundial. A FIFA, então, determinou que isso fosse proibido, e só pode ter direitos sobre atletas o próprio atleta ou o clube de futebol. Ora, o que é que esses ditos terceiros começaram a fazer? Foram até os clubes, e começaram a adquirir os clubes. Ora,
Não tenho mais o jogador, mas tenho mais do que o jogador. Eu tenho o jogador e o clube. Então ele tem praticamente 100% do maior ativo do futebol, que é o atleta profissional. Então a FIFA agora se vê diante de um outro problema de cunho ético. Dois clubes que pertencem ao mesmo dono não poderiam, em tese, disputar a mesma competição, porque há sim um conflito de interesses. Não chegou aqui ainda, mas já chegou no Girona com o Manchester City na Champions League. Vamos aguardar, eu espero que a gente tenha um acompanhamento muito mais de perto disso aí, porque ano que vem... Tá aí, galera. Informação, o alerta de Márcio Martins, que realmente é um alerta bem pertinente, mas eu vou trazer para vocês aqui algumas informações. Primeiro, vamos começar pelo Bolívar, tá? Eu vou trazer aqui para vocês entenderem. Aqui é o site do City Futebol Group, site oficial, e aqui é a parte onde ele coloca nossos clubes. E aí tem aqui, né, o Manchester City, o New York City, o Melbourne City, o Yokohama Marinos, os Montevideo City Torque, Girona, e aí nós temos aqui o Sinshuai Geniun, o Mumbai City, nós temos aqui o Lommel, o Troyer, nós temos aqui o Palermo, temos o nosso querido Bahia, e nós temos o Bolívar. Observe que no Bolívar é o único que ele coloca, ó, clube parceiro. Essa observação aqui está bem destacada com relação ao Bolívar. Por quê? Porque justamente é em cima do que eu disse. O Bolívar não é um clube que foi adquirido pelo City Futebol Group. Ele é um clube parceiro, como o próprio site já deixa destacado. Então, com relação a isso, não teria problema nenhum se o Bolívar tivesse na mesma competição, por exemplo, com o Bahia. E se eu não me engano, se vocês que estão assistindo aí lembram com certeza, eu acho que no ano que o City Torque disputou a Libertadores, o Bolívar também disputou. Não tenho certeza absoluta agora, porque eu só me lembrei disso agora durante a gravação do vídeo. Não deu por isso que eu não pesquisei antes. Mas eu acho que eles disputaram no mesmo ano. Mas enfim, independente de qualquer coisa, Bolívar não entra nessa conta. Só que aí a gente vai para o Montevideo City Torque. Sim, Montevideo City Torque seria, teoricamente, um problema para o Bahia. Só que aí, ó, eu trouxe uma reportagem aqui para poder contextualizar o que eu vou falar. Veja bem, essa reportagem ela fala exatamente sobre isso, de dois clubes. Rodrigo Mato trouxe essa reportagem. Por que o City não deve ter outros times na Libertadores ao comprar o Bahia? E aqui, ó, eu vou trazer para a parte que interessa, onde ele diz o seguinte. Lembra, isso aqui é bom para lembrar para vocês. Ó, neste cenário, o plano do Bahia e do City é que o clube se torne um frequentador habitual da Libertadores. Conseguiria isso por meio de uma gestão eficiente e de um orçamento que é de segunda prateleira do futebol brasileiro. O grupo já tem o Montevideo City Torque, time de formação no Uruguai, que disputou a Libertadores. Além disso, há o parceiro Bolívar. Você vê que até na reportagem eles falam parceiro Bolívar, na Bolívia. A Conmebol ainda não tem uma norma clara sobre dois clubes de um grupo disputarem a mesma competição. O regulamento de licença do clube prevê que a FIFA e as confederações se reservem o direito de adotar medidas oportunas na situação em que pessoa jurídica possa ter influência em mais de um clube. E aí, ó, veja isso aqui. Assim, a confederação pode baixar uma diretriz para impedir que dois times do grupo City joguem Libertadores ou a Sul-Americana. E isso é bem provável por conta da tendência das normas internacionais, segundo fontes envolvidas no tema. E aqui no finalzinho, ó, tanto que o Bahia negociou para ter preferência no contrato, certo? Então, exatamente esse ponto aqui que eu queria chegar, por que o Bahia não deve se preocupar caso aconteça do Bahia e o Montevideo City Torque classificarem para a Libertadores ou para uma Sul-Americana. Porque o Bahia, quando fez o contrato, o Bahia exigiu que tivesse prioridades. Eu acho que Guilherme Belitani, quando fez esse contrato, visando até isso aí, que ele é um cara muito inteligente, visando até essa possibilidade dos dois times se encontrarem na mesma competição internacional. Então ele exigiu que o Bahia tivesse prioridade aqui na América do Sul, tivesse prioridade em cima das outras equipes, tá? E outra coisa, sem querer desmerecer o City Talk, sem soberba nenhuma, eu tô falando aqui com relação a números, a história, a importância no cenário. Veja bem, você tem o Montevideo City Torque, é um clube que não tem uma torcida tão grande assim. Você tem um Bahia, é um clube do Brasil, da primeira prateleira do futebol, que o Brasil é a primeira prateleira do futebol norte-americano, sul-americano, da América em geral. E você tem um time do Uruguai, que a torcida não é tão grande. Então, se você for pesar na balança,
eles iriam sim dar prioridade ao Bahia, porque o retorno financeiro até seria muito maior. Mas, independente disso aí, no próprio contrato, na hora das prioridades, o Bahia pediu a prioridade na hora de competições, prioridade com relação a qualquer coisa que venha, que precise de uma definição. O Bahia ou outro clube, a prioridade sempre vai ser o Bahia. Tanto que a gente fala tanto que todo mundo vive falando aí, que o Bahia é o segundo time, é o segundo time em termos de importância dentro do grupo do City Futebol Group. Então, por tudo isso, a gente não tem por que se preocupar. Caso aconteça, o Bahia sim será sempre a prioridade, o Bahia terá preferência na frente do Montevideo City Torque. Isso aí é um fato, tá bom? Bom, galera, é isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentando responder. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Então você está no lugar certo. Fui.